Olá, meus amigos! Sejam vocês bem-vindos aos canais que ajudam você a questionar esta realidade, aos canais Marcelo Marins e o Despertar de Consciência Cósmica, e também ao canal Chamados a Despertar da Consciência Cósmica. Muita paz e muita luz a todos vocês, meus grandiosos guerreiros cósmicos. Sejam vocês bem-vindos à série Miguel, Michael, Michael, assim como vocês quiserem chamar. Sejam muito bem-vindos a essa série, ao número 7. Série essa que eu sei que está aí, trabalhando muito dentro de vocês, impulsionando. Eu sei que está acontecendo aí uma reviravolta, um rebuliço dentro de todos vocês. Eu sei que não é fácil, mas quem disse que seria fácil despertar de consciência cósmica, não é verdade? É por isso que chamamos, né? Despertar de consciência cósmica. Mas estou eu aqui com os meus cristais de apoio energético que eu uso para gravar, né? Estou aqui com um dos meus cristais de apoio energético para me ajudar a gravar. E tenho esse outro cristal também, de apoio e suporte energético, né? Ele tem até ali, vocês podem ver aqui, que possui, digamos, seria ali uma formação de rochas, né? E tá aqui, tem até um espelho, olha o espelho dentro dele, ó. Então tá aqui, são meus cristais de suporte energético. Esse também tem um espelho dentro dele. Você olha, tem um espelho. E eu tenho um muito especial, muito, que eu chamo de o cristal da vidência. É esse aqui, né? Esse cristal,
eu consagrei para usá-lo em evidência, né? Está um pouquinho sujo, tem que dar uma limpada nele, muito cheio de dedo, marcas. E esse é o cristal da evidência, tem umas sujeirinhas. Isso aqui não é mofo, isso aqui é externo. Se eu passar uma escovinha aqui com sabão, isso aqui sai, tá? Uma das trincas, né? Então tá aqui o meu, que eu chamo cristal da evidência. E é com ele que eu consagrei, e algumas coisas acontecem, né? Quando se toca nele. Quando se toca nele e medita. E a Fabiana, né? Fabiana mexeu muito nesse cristal, né? Sim. O cristal da vidência, aquele que meditar com ele em mãos, receberá visões. Porque eu consagrei para auxílio e apoio ao Maica, a Marcélia, a Fabiana, consagrei para visão. E eu sempre peço aos meus aliados, aos seres que estão neste trabalho, fazendo esse trabalho tão forte de desapego dessa realidade, né? A neutralidade, o desapego religioso, não ser mais religioso. Então eu tenho pedido tanto, né, que haja o suporte, haja o apoio para todos, né? E como eles vivem comigo e eu estou, né, sempre manuseando esses cristais. Eu tenho o meu cristal gigante ali, que ele, né, a base energética para esses cristais, eles formam uma cadeia. Eu quis criar na minha casa uma cópia do universo. Que nós é enjoado. E eu peguei o meu cristalzão gigante e eu o consagrei para ser o que? O cristal matriz da minha casa, assim como os cristais matrizes do universo. Acho que a Marcele tá. Pede para ela manter um silenciozinho. Para ser o cristal matriz do universo. Então coloquei o meu cristalzão. E eu devo ter cristais pequenos, uns 12 a 15. Eu consagrei. Um fica no quarto dos meus filhos, outro no meu quarto com a Fabiana, um na sala, um na cozinha, um na área, um lá onde o cachorro fica, o outro na garagem. E aí esse eu faço um trabalho energético muito parecido com o universo. Então o cristalzão gigante, ele recebe a energia vindo do universo consagrado e ele irradia, transmite, então ele faz aquela ligação energética. É assim que eu fiz uma cópia dentro de casa e consagrei o meu cristal da vidência para as meditações, segurando e ter as visões. E funcionou com a Fabiana, os meninos ainda não fizeram. E Fabiana, você teve uma experiência, digamos, inusitada? Sim. Relata para os nossos amigos o que aconteceu com você, digamos, no sonho. Ela teve um sonho, que visões são trazidas em sonhos, né? Sonhos lúcidos. O que você viu? Então, eu estava em um lugar, né? Eu me vi num lugar que tinha algumas pessoas e a gente conversava lá nesse lugar, né? Nós estávamos conversando e eu lembro que tinha um óculos. Um óculos. Um óculos igual esse que a gente usa aqui. Normal? Mulher usa, geralmente maiorzinho assim, grande. Aqueles mais grandes. Sim. E aí tinha um óculos assim, preto. Ele era preto? Era, todo preto. E aí alguém lá junto, conversando com outras pessoas, falou: se eu colocasse o óculos, eu iria ver. E aí eu peguei o óculos e coloquei, né? E quando eu coloquei ele no rosto, eu vi em preto e branco. Em preto e branco. Só que quando eu coloquei o óculos, certo. quando eu vi
não tinha mais óculos no meu rosto. Você colocou o óculos e não tinha óculos mais. Não. Você tiver como se fosse transportado a uma outra realidade. Sim, é porque quando você põe um óculos, você vê que você tá de óculos, né? Sim, você percebe. Isso. E quando eu coloquei ele, eu não vi mais o óculos. Parecia que eu tava vendo ali mesmo. Parecia que eu tava lá, a visão que eu tava vendo. Sim. E aí eu vi um ser muito grande, isso tudo em preto e branco. E o lugar, como é que era? Era um lugar que parecia um lugar bem, assim, parecia algo aberto, assim, um terreno, sei lá, Era um campo? tipo um campo, exatamente. Certo. Um campo bem grande, mas bem grande. Aquele campo gigantesco. Isso. E aí tava passando por Eu não vou te perguntar a cor porque tava tudo em preto e branco, isso, tudo né? em preto e branco, né? E tava passando um ser, aliás, tinha vários seres, mas um desses seres era muito grande e ele se destacava, tanto que eu não prestei atenção nos outros, eu prestei atenção nele. E era um dragão. Era um dragão? Um dragão. Um só? Isso, só ele. Sim. Um dragão. E ele tava como se ele tivesse passeando. Sabe quando você tá andando? Ele estava andando? Suavemente, Ele tava andando tranquilo, não tava correndo e nem acelerado, nem pisando forte. Ele tava andando normal. Sereno? Sereno. Você chegou a ver o semblante Sim, da sereno. face dele? Sereno, sabe? Um ser sereno. Ele transmitia... É como se ele estivesse em paz ali. Sim. E ele passando, né? Muito grande, mas muito. Eu não sei da altura como Michael fala, dimensão, mas ele é muito grande, muito. Tanto que eu tava longe dele e aí eu consegui ver ele por inteiro, mas porque eu tava longe. É porque você estava longe e você conseguiu visualizá-lo. Se você estivesse perto, você não conseguiria. Eu não iria ver a parte do meio dele para cima, eu não ia conseguir ver. Então eu longe... E era uma coisa colossal. Era bem grande, mas com o rosto, né, dele, a face dele suave, né? Ele estava sereno, aquela coisa bem suave, e outros estavam do lado dele. Então tinha outros seres. Mas não eram dragões. Não eram dragões. Seriam dracos? Eles eram humanoides, mas olha para você entender. O que eu visualizei foi o dragão. Ele era o que dava para ver mais nítido, porque ele era muito grande. Os outros seres era mais embaçado, porque eles eram menores. Mas então não eram humanos, não? Não eram humanos, eles eram grandes também. Eram grandes? Era grande. Você acha que poderia ser dracos? Acredito que andando sim. com ele? Acredito que sim. Só que estava meio embaçado, porque a distância que eu via, eu punha ele nítido, mas os outros eram mais foi nítido para você? Ele foi nítido, bem nítido. E aí tinha do lado direito dele e do lado esquerdo. Eles estavam andando do lado dele. Ele andando assim, um do lado e outro do lado. Não era junto com ele. Devia ter uns 4 de cada lado. Andando com ele. Sim. E aí ele andando, né, bem sereno. Era um campo? Um campo. Como se fosse gramado? Não era gramado, Marcelo. Era como se fosse só terra. Só terra? Só terra. Não tinha grama, não tinha árvore, era como se fosse um deserto. Deserto. Bem grande. É um deserto. Sim. Não era um campo, era um deserto. E era terra, não era... Era terra. Isso, não era... Não tinha árvore? Não. Você via que era solo de terra, terroso. Era não tinha mato, não tinha árvore, não tinha grama. Não, era só terra. Era só terra. E esses estavam andando com ele? Tava, do lado dele. Tinha do lado de cá. O de lá não dava nem para ver direito. Sim, né? mas você viu que tinha. Mas tinha. Eu acredito que tinha uns 4 do lado de cá e do lado de lá devia também ter. E esses seres eram grandões também? Eram grandes, eram bem grandes. Humanoides eles. Humanoides é que tem tipo braços, o estereotipo de humano. Isso, em pé. Tem pernas e braços. Isso. Mas ele era muito maior. Era como se eles batessem assim
para baixo do ombro de uma pessoa, para baixo dele. Mas Então eram seres colossais também. eram grandes, mas ele se destacava, ele era muito maior. E aí eu tive a sensação, porque quando eu vi que era preto e branco, isso é algo passado, né? Antigo. Quis te simbolizar Isso. um simbolismo de algo antigo, muito Sim. antigo. É porque nas minhas experiências, né? Eu sempre acontece de ter detalhes, eles simbolizam as coisas para mim. Então, se eu vejo, eu vejo um monte de coisa, mas um detalhe ali faz toda a diferença da experiência. E lá eu via em preto e branco. Como Então, um simbolismo de antiguidade. de antiguidade, algo bem antigo, porque preto e branco aqui para nós é coisa antiga. Isso, antiga. Né? Muito obrigado, gratidão. Gratidão a Fabiana, meus amigos, por passar pra gente aí humildemente a sua experiência forte, né? Onde ela pôde contemplar os primeiros dias da terra com Jeová. Jeová, o verdadeiro Deus, supremo e todo-poderoso, sereno em bondade e misericórdia. E naqueles tempos, né, Jeová disse, crescei-vos e multiplicai-vos, porque Jeová queria, numa consciência cósmica, ajudar os eu superiores, que eu já disse para vocês, né? Crescei-vos e multiplicai-vos, e assim ele disse para os humanos, para que os eu superiores pudessem cada vez mais, de uma certa forma, além de aquele mundo celestial, ter mais energia através da adoração, através, né, ali do amor, e além de tudo, quanto mais eus seriam superiores trazidos os seus fragmentos para este mundo, para que eles pudessem ser disciplinados ou doutrinados por ensinamentos gloriosos cósmicos. Então vocês percebem que aí, né, estaria ali de uma certa forma uma evolução, mas com a queda do mundo, com a queda da terra, o que acontece? O crescei-vos e multiplicai-vos se tornou algo deturpado, algo de uma certa forma para exploração, uma forma para, digamos, para absorver, levar sofrimento, angústia, e quanto mais pessoas, de uma certa forma, mais geração de sofrimento. Que eu disse para vocês que os seres, né, do planetoide draconiano utilizam essa energia também. Porque na realidade essa energia serve para abastecer, mas é a única maneira, digamos, de manter energeticamente o que chamamos deste mundo, é o combustível deste mundo. E se eles não absorvem, adivinha para quem vai sobrar tudo isso? Se eles não absorvem, para quem sobra tudo? Para quem, se você recusa, adivinha o que acontece? Aqueles pelos quais causam sofrimento vão absorver, se tornar mais forte e ainda por cima levar ainda mais o caos. Então fica uma balança para manter o equilíbrio. Então isso é muito interessante para vocês analisarem. Como eu já disse para vocês, no princípio, na Terra Celestializada, Jeová ele andava entre os humanos. Jeová, ele não escondia sua face. Ele andava entre todos os seus filhos. E Jeová frequentava também o plano astral. Ele era presente, seus arcanjos e os seus draconianos, guerreiros fortíssimos, sempre estavam ajudando, assessorando, para que os eus maiores e também a humanidade pudesse, de uma certa forma, ali aprender e sugar o máximo de grandes ensinamentos do universo. E principalmente os de Orion, mas quando da queda, o mundo não aguentaria mais a frequência de Jeová. Imagine você um mundo onde suporta a frequência deste mundo suporta a frequência de um Deus todo-poderoso. E depois, quando ela cai, se Jeová botasse os pés ou saísse para aqui, a sua própria presença destruiria
tudo que aqui existe, porque não suportaria a sua frequência. Isso eu já havia dito para vocês em vários vídeos dos canais. Eu coloquei alguns tópicos para me finalizar este vídeo, né? Então, eu vou falar para vocês sobre o Cristo cósmico. O Cristo cósmico, por que eu coloquei esse nome Cristo cósmico? Porque na realidade, quando eu fiz o vídeo Cristo cósmico, era um fanatismo, eram os espiritualistas, era esse pessoal do esoterismo, era a espiritualidade toda deturpando e apodrecendo cada vez mais e mais. Sabe quando tudo vira festa? Tinha uma verdadeira festa, um show de horrores, de uma bagunça espiritual, religiosa, e as pessoas estavam totalmente deturpadas. Então tinha o Cristo cósmico, tinha o Cristo esotérico, hoje até Cristo quântico existe. O ser humano, ele não hesita em arrancar dinheiro, criando seja do que for, para enganar as pessoas e corromper suas almas. Mas essas pessoas, vocês sabem a quem elas estão a serviço. Elas estão a serviço de quem? Vocês sabem disso. O que acontece também com os magos negros, né? As pessoas colocam um grande show de horror em cima dos magos negros. Eu disse para vocês, né, que a cor negra, ela é uma cor de luz. Aqui é invertido. Aqui é invertido. Tanto que o branco, ele é uma cor simplesmente adorado pelos seres que trabalham dentro do domínio. Então, só de você colocar, se você, olha como é que é mentalmente, dracos brancos, a pessoa leva mentalmente a crer que são, perdão, se você colocar magos brancos, que são magros, benfeitores, trabalhadores da luz, que trazem a paz, né? Então, quando você denomina magos brancos, aí é paz, luz e são seres benevolentes. Mas se você coloca magos negros, aí tem a conotação de trevas, seres densos, seres maldosos, horripilantes. Então, assim, para vocês verem um tanto que existe aí o muito do ser humano, dos seus conceitos pré-estabelecidos em julgar em cima dessas coisas, em tudo em questão igual fraternidade branca, né? Temos a fraternidade branca. Hoje a fraternidade branca tem algumas pessoas aí, digamos, de cor negra, preta, porque aquele politicamente correto chegou até eles. Mas antigamente a fraternidade branca era só seres angelicais brancos. Então o termo mago negro ele se tornou uma coisa muito das trevas, mas pelos critérios de preconceito ou conceitos pela qual o homem coloca, né? O branco luz e o preto trevas. É pré-definição conforme o achismo e o conceito que cada um quer dentro da sua comodidade. Os magos, como eles aqui chamam de negros, que deturpam, até sobre eles é deturpado, até sobre os magos é deturpado. Os magos, eles são seres que vocês podem ter uma noção mais exata, são trabalhadores do universo. Eles não são o que a espiritualidade usa para ganhar dinheiro e que muitas religiões espiritualistas utilizam para enganar as pessoas, fazendo com que suas entidades, digamos, tomem essa identidade. Os monitores, assim como eu já falei, eles são seres que estão monitorando o universo. Eu fiz um vídeo muito complexo, mas muito complexo, há uns 2 anos ou 1 ano e meio atrás, sobre as linhas de autoridades do universo. Eu até vou dar sequência. Foi naquele período dos humanos cósmicos, guerras orianas, se eu não me engano, em 2019.
E nesse vídeo eu falo sobre linhas de autoridades, faço todo um desenho no quadro, separando campos de autoridades dentro do universo. O universo é extremamente hierárquico, cada região possui certas regras particulares, é muito, mas muito organizado. Eu fiz um vídeo onde eu falo sobre as autoridades do universo, alguns até certos tipos de dracos que não possuem asas. Fiz esse vídeo e foi assim, usei o quadro branco e fiz ali um esquema muito simplório, muito simples, tentando mostrar para vocês ali um pouco, aproximando-se de forma simples do que seria o universo. O que acontece? É que cada região tem a sua ordem, a sua ordem. Então, uma região do universo, ela pode constar ali 10, 12 galáxias dentro dessa região. Algumas podem constar 3 galáxias, 2 galáxias. Então, tem os perímetros do universo. E esses perímetros possuem uma linha hierárquica. Existem regras e leis. Quem não se lembra desse vídeo que eu fiz? Então, nesses perímetros, nesses quadrados, imagina num quadrado, né? Pega uma região, um perímetro, e você coloca ali, aquele perímetro consta, assim, digamos, 6 galáxias, que está sob a regência de um grupo de autoridades. E dali você vai colocando, alguns perímetros pode ter 3 galáxias, algum perímetro pode ter 2 galáxias, tem perímetros que pode ter 20 galáxias sobre a regência de autoridade, lei e ordem. Vocês viram que eu falei para vocês que Orion é um lugar glorioso? Temos os deuses de Orion, os Iadins. Agora, eu digo para vocês, Orion está muito distante do que podemos chamar de o núcleo galáctico, que geralmente é aquele núcleo brilhoso, com aquela luz esmagadora, aquele núcleo gigantesco, que, por exemplo, o Orion se torna insignificante em tamanho em relação ao núcleo. O grande núcleo galáctico é uma coisa monstruosa, que nem mesmo os seres orianos e qualquer outras civilizações têm autoridade ou permissão para acessar a região dos núcleos. A região dos núcleos são recheadas de planetas cristais. E nesses planetas cristais tem habitantes, civilizações. Seria mais ou menos assim. Aqui está a região de núcleo galáctico. Orion mais ou menos estaria aqui, ó. Então, se Orion, que é uma região gloriosa, adentrasse na região do núcleo da galáxia, ela seria simplesmente destruída, porque Orion não tem vibração e nenhuma constelação da galáxia possui vibração suficiente para adentrar uma galáxia, o núcleo galáctico. Eu vou mostrar para vocês mais ou menos aqui. Deixa eu colocar aqui rapidão, já que a gente está no calor do vídeo, né? Eu vou aqui, galáxia, aqui. Mais ou menos como é a nossa Via Láctea. Deixa eu mostrar para vocês. Tá bom, essa imagem aqui eu acho que ela vai servir para a gente poder observar. Espera aí. Para vocês entenderem o que seria mais ou menos o universo. Você pode desligar as luzes, essas luzes que vai ficar aqui no escuro, senão vai pegar mais na tela a casa do que vai pegar, digamos, né, aqui a tela. A Fabiana vai desligar as luzes para que nós possamos ter um acesso melhor à tela, para me mostrar para vocês uma coisa bem interessante. Ela está desligando, a luz vai dar uma queda. Desliga essa aqui e ali, e aí aqui comigo a coisa vai funcionar bem bacana. Pode desligar. Agora desliga aquela lá. Desliga aquela só para me fazer aqui com eles aqui.
Eu abri uma imagem aqui, vou abrir a iluminação da tela do meu celular para mostrar para vocês, tá bom? Vamos pegar aqui uma imagem, né, da galáxia. Essa é uma galáxia. Deixa eu ver se o celular vai conseguir. Temos as regiões, essa aqui está muito forte. Deixa eu pegar uma menor. Espera aí. Vamos pôr essa aqui, vamos ver se essa aqui vai. Deixa eu ver se vai funcionar, se vai pegar. Deixa eu só apertar aqui para ele focou. Vocês estão vendo aqui existe uma grande luz que é o centro. Essa região brilhosa que vocês estão vendo, ela é o núcleo galáctico, aqui ó, bem aqui. Essa região possui planetas e possui seres, tá? Aonde seria Órion, Marcelo? Órion, as outras constelações. Órion, as outras constelações, elas são mais para cá assim, ó. Quer ver? Eu vou pegar a ponta do cristal para mostrar para vocês. Seria aqui, ó, onde está a ponta, ó. Órion, Sírius. A periferia galáctica, eu falo nessas bordas aqui, quase saindo fora. Deixa eu abrir de novo aqui para vocês verem. Eu tinha que peço até desculpas por não ter me organizado melhor. Então olha só, aqui aonde está a ponta está Órion, Sírius. A Terra estaria aqui, ó, na borda, tá vendo, ó? A borda galáctica, ó, aqui, ó, quase na parte escura. Órion, Sírius, outras estão assim, ó, nessa zona mais intermediária. E na zona de Glória, essa aqui, se Órion saísse daqui, da zona mais intermediária, entrasse, ela é pulverizada com tudo que tem dentro dela, todas as constelações, Sírios e outras. Então, o que acontece? A Terra, ela se encontra, tá? A Terra, o sistema que vocês conhecem por solar, aqui, ó. Quase já na parte, ó, na parte escura do espaço externo. Então ela se encontra aqui. Órion, Sirius mais para dentro aqui, ó. A Terra, olha aqui, presta atenção. Aqui e mais para dentro aqui, Sirius, Órion e outras. E aqui é a parte gloriosa. É a parte onde existem... Pode ligar para mim por gentileza, Fabiano? Obrigado. É a parte aonde isto é a parte... Deixa eu agora só focar em mim aqui, que ele deu um zoomzão bem gigante, bem legal mesmo. Deixa eu diminuir aqui. Pronto. É porque como ele focou, ele aumentou. E o que acontece? Essa parte interna da galáxia é uma parte onde seres, tipo, se você pegasse Sirius ou Órion, as Pleiades, qualquer um, e levasse para dentro, assim que elas começassem a adentrar o núcleo galáctico, simplesmente elas desintegrariam. Por quê? Porque lá é lotado, repleto de planetas puro cristais. Mas, Marcelo, mas em Órion não existem os planetas cristais? Existem inúmeros planetas cristais, onde os Elohims habitam, são planetas cristais. Mas o cristal desses mundos, que são poderosíssimos, não são tão fortes e gloriosos quanto os do centro galáctico. O que está no centro galáctico é uma coisa que, digamos, os orianos ainda estão tentando entender o centro, o núcleo galáctico. Isso, eu digo que Órion é uma das regiões mais gloriosas e fantásticas que existe na Via Láctea. Então, lá no núcleo galáctico, você vê a galáxia, tem ali como se fosse um núcleo de luz, só tem planetas cristais.
e habitam seres nesses planetas. Ali nós temos trilhões vezes trilhões de mundos cristais, que são mundos de uma glória e uma luz esmagadora, que alimenta todo o resto da galáxia, né? Então lá sim existem seres habitantes que nem mesmo os orianos, com todo o conhecimento deles, eles não têm ainda, eles estão ainda tentando entender a glória à luz desses seres. E se você pegasse Orion, empurrasse Orion, e Orion fosse chegando no núcleo galáctico, ela faria isso, viraria poeira cósmica. Então o universo ele é muito complexo, né? E eu digo para vocês, tudo tem a sua ordem e a sua autoridade, tudo tem o seu momento certo. Então temos os perímetros galácticos. Agora imagina, olha só, nós temos aí as galáxias e os seus núcleos. Você conseguiu entender a dimensão do núcleo galáctico e todos os seus planetas, que nem mesmo os orianos conseguem ainda entender o que é um núcleo galáctico, como funcionam as coisas, como são os planetas cristais. Sabem que são planetas cristais pela luz esmagadora? Ali existem infinitas bilhões de mundos cristais com infinitos seres cristais. E aí eu digo para você, nem mesmo um Elohim, ele de uma certa forma conseguiria adentrar ali, ele seria, digamos, pulverizado cosmicamente. Você pega um sistema Orion, para mim, assim, sem modéstia à parte, é o mais glorioso sistema da Via Láctea. E esses sistemas estão muito longe desse núcleo. Mas se você chegar perto desse núcleo, pega toda a Orion, a nebulosa, tudo, como se você pudesse pegar as suas mãos assim, em Orion, você quer toda a Orion, tudo que é Orion, e você começasse a empurrá-la, e na hora que ela chegasse próximo já à borda do núcleo galáctico, ela começasse a tremer, pois não aguentaria a vibração, e quando você chegasse já no perímetro adentro, imagine que o meu cotovelo é o núcleo galáctico, mas imagine que isso daqui são uma região que, tipo assim, inimaginável. Então eles saem, né? Eles saem lá do perímetro onde está Orion, toda a Orion, toda, com Eloís e tudo. E aí quando ela vai adentrando, ela chega, ela começa a vibrar, tremer, porque ela não consegue suportar a vibração da luz dos núcleos galácticos, e de repente ela entra. E olha que nós estamos só no primeiro, chegando aqui, pois o caminho ainda é infinito até o núcleo. E o núcleo é lotado de seres. Agora você não vai se vir com aquela pergunta idiota de me perguntar quem são esses seres, Marcelo. Quem são esses seres? Que mundo são esses? O que se nem mesmo os orianos, e creio eu até os Elohims, não sabem. Somente os Yadins, os deuses orianos, sabem de tudo isso. Porque como em guerras em Orion, as guerras orianas e as guerras em Antares, os Yadins não forçaram a barra, forçando os Elohims, eles não estão ali puxando, empurrando os Elohims a crescerem, a evoluírem, a se tornarem maiores? É porque os Yadins querem que os Elohims aos olhos dos Yadins são como bebezinhos recém-nascidos. E seria os Yadins... Perdão, está muito seco aqui, muito seco e muito ardendo o meu nariz e minha garganta devido à sequidão da cidade de Uberlândia, tá? Aqui do nosso clima. Mas seria, imagine um ancião de 1000 anos que pudesse aprender tudo e pega um bebezinho. Os Elohims, eles são bebezinhos perto dos Yadins. Então, para vocês terem uma ideia da dimensão do deus oriano. E aí, o que acontece? Esses, eu sei que eles sabem o que é esse núcleo que está no núcleo. E aí,
Nem mesmo os Elohim sabem, porque eles estão em um processo também de crescimento pelos Yadians. Então você vai perceber que se você pegar toda hora, ela desmancharia de praticamente querer adentrar o núcleo galáctico, e que no núcleo galáctico está cheio de planetas cristais, todos cristais, por isso aquele brilho esmagador por causa dos cristais, e ainda por cima, e tem inúmeras e incontáveis civilizações ali. E se você for pegar que uma galáxia com este núcleo, uma, duas, três, quatro, formam um perímetro. E que nesse perímetro tem alguém responsável por ele. Que existe alguém responsável por ele. Que nesse perímetro galáctico tem, digamos, uma autoridade. E que alguns perímetros galácticos possuem 12 galáxias, alguns possuem 7, outros possuem 8, outros possuem 10, alguns possuem 2 galáxias, outros 3. Mas cada perímetro tem uma autoridade regente sobre ela. Essa é a ordem do universo. Tanto que eu fiz aquele vídeo no quadro, fiz os quadradinhos, tentando explicar sobre a linha de autoridade do universo. Então, toda a autoridade que está ali, digamos, sobre um perímetro, que eu expliquei o que é perímetro, você vai entender que ela é uma autoridade sobre tudo que está dentro daquele universo. Então você vê que esses seres desses núcleos galácticos, eles, de uma certa forma, estão sobre as ordens ou as leis dentro da hierarquia desses que estão sobre a autoridade do que podemos chamar do perímetro do universo, e esses perímetros possuem galáxias ali divididas para cada um conforme a sua linha de autoridade e poder. O universo é extremamente organizado, não é essa bagunça que pintam por aí. E alguns seres são monitores. Monitores, eles fazem monitoramento. Não quer dizer que eles sejam a autoridade, mas eles estão a trabalho de uma autoridade maior. Então eles vêm e vão monitorar. Por exemplo, está tendo uma guerra entre duas galáxias. Eles estão monitorando como essa guerra flui, como ela acontece. E aí teve uma invasão, digamos, de... Esses tipos de invasão nunca vão destruir o universo, porque para vocês verem os poderes que existem até dos seres do núcleo, mas o universo é aprendizado e evolução o tempo todo. As energias no universo se movimentam constantemente. E aí você vai perceber o quê? Você vai perceber que eles são eventos. Vamos dar o nome de eventos nos quais os seres cósmicos estão suscetíveis a tudo isso que está acontecendo. E neste momento vocês vão perceber que o que está acontecendo aqui e agora, esses monitores que imbecilmente os humanos, sob a influência dos leviatãs, dos seres polvo, eles chamam eles de magos negros. E alguns seres aí, como esses seres, né, os reptilianos primitivos, adoram tirar uma casquinha e fazer uma interpretação ao modo deles, reptilianos primitivos, e tomar esse nome, já que a humanidade idiotamente colocou isso aí como, digamos, um tabu, uma coisa, né? Nossa, temos que tomar cuidado. E o que acontece é que eles fazem um monitoramento, passam um relatório para alguma autoridade maior, que talvez pode ser diretamente a autoridade regente, digamos, do perímetro na qual aquelas galáxias estão sobre linha de autoridade ou administração, ou alguém que seja próximo à linha de autoridade, ou ser ou conjunto de seres que coordena o perímetro galáctico, o perímetro universo, onde residem galáxias que fazem parte, e na realidade são esses perímetros. E uma coisa muito interessante, que quando algo está... Porque o universo é assim, o universo tem regras, é que vocês precisam entender.
Cada galáxia tem suas diretrizes que respeitam as diretrizes do perímetro. Nada pode sair fora dos eixos, nada pode ser feito à livre vontade. Tudo tem consequências. Mas, por exemplo, as galáxias têm suas leis e regras. Então a Via Láctea ela faz assim: nós teremos mundos primitivos, seres primitivos, mundos com cristais internos primitivos, e nós vamos ali. Essa é uma escada. A nossa galáxia começa na borda e ela vai crescendo, crescendo, crescendo. Vem as zonas intermediárias, como Órion, Sírius e todas as outras, Antares e outras, e depois você vai subindo, tem uma ordem, e aqui chega no núcleo galáctico, aonde estão os seres que do núcleo galáctico. Vamos pegar aqui, ó, o núcleo galáctico, vamos jogar aqui. Pega o núcleo galáctico, que tem uma ordem, autoridade que serve, responde, digamos, a uma certa autoridade do universo, que segue uma autoridade maior, que responde pelo perímetro, e o perímetro responde para um outro perímetro de autoridade, que responde por um outro perímetro de autoridade, e por aí vai assim trilhões de perímetros, até chegar na zona dos primordiais, onde são, digamos, os seres, os donos deste universo. Olha a complexidade de estar no universo. Então, tudo que está fora da ordem de cada galáxia, isso eles chamam, digamos, de anomalias. Como, por exemplo, seres que habitam, né? Imagina que isso aqui é galáxia. Então, os seres eles ficam aqui, ó. Eles ficam vagando, tentando achar uma brecha para entrar dentro da galáxia. Então, eles ficam aqui vagando. Tem a borda, tá vendo que tem essa bordazinha do cristal aqui, ó, a borda do cristal. Temos uma bordazinha aqui do cristal, para vocês verem a borda, que eles ficam tentando entrar. Essas anomalias são os polvos, os leviatãs, que a gente chamou inicialmente, como para vocês pesquisarem e ver as imagens, de Cthulhu. Então nós temos aqui na borda, eles ficam tentando entrar. Quando se há uma invasão, o que acontece? Uma anomalia galáctica está acontecendo. Então, de modo emergencial, digamos, na hierarquia nós temos aqui, temos o soldado normal, aí nós temos, me perdoem os militares porque eu não tenho, me perdoem os militares porque eu não tenho conhecimento sobre a hierarquia dos militares, mas eu vou falar do meu jeito que eu entendo. Temos o soldado, temos, acho que é o cabo, o sargento, depois do sargento nós temos, me perdoem pessoal, se eu não sei certo, o sargento nós temos aí tenente, tenente coronel, capitão, e me perdoem, não sei, mas eu vou fazer isso do meu jeito. E aí você simplesmente, quando há anomalia, o cabo e o sargento tem que ver, e depois ele tem que reportar para a autoridade maior, eu acho que é tenente. E o tenente, se ele não conseguir, ele tem que responder para outra. Mas as hierarquias na escada têm que resolver o mais rápido possível, caso não seja de sua possibilidade. Então é mais ou menos, o universo ele funciona como uma hierarquia militar. Isso é mais uma coisa multicomplexa, uma coisa muito gigantesca, uma coisa com muito mais sentido profundo de ser. E aí é onde eles precisam ter emergências. O que eu chamei de Cristo cósmico é um ser, é uma entidade cósmica que não tem nada a ver com Jesus, porque Jesus nunca sequer existiu como vocês conhecem, e este ser ele vem de fora, né, da galáxia, e ele adentra a galáxia, mas ele não toma atitudes porque ele não viola as regras e leis da galáxia. É tipo assim, ele não chega para resolver, porque a galáxia, como uma ordem do universo, cada galáxia tem que evoluir. Ela precisa crescer, ela precisa se tornar cada vez mais autônoma.
E aí, os núcleos galácticos, eles estão esperando as outras regiões resolverem, as regiões mais perto da borda, as intermediárias, as regiões mais avançadas e, por fim, o núcleo por si só resolve, os seres do núcleo. Mas isso nunca chega até eles, porque os seres, digamos, os intermediários, os avançados, sempre conseguem de boa, tranquilo resolver. E olha que Orion, que é o top, Power Plus Top da galáxia, não é nem zona avançada, é intermediária, Sirius e todas as outras são. Eu garanto a vocês que a zona intermediária, a zona avançada, nunca se comunicaria com qualquer ser da Terra. A zona avançada mal se comunica com seres da zona intermediária. Então, às vezes pode aparecer uma pessoa, eu fiz contato com um ser muito evoluído, assim, assado, né, da zona próxima ao núcleo. Mentira! Canalice! Porque os seres da zona avançada nem dão bola para Orion, não dão bola para as outras regiões, Pleiades, não dão bola para Antares, não dão bola para Sirius. É tipo assim, eles estão numa classe muito superior de energia. Para vocês entenderem, isso é a zona avançada. Depois dela temos já o início do perímetro do núcleo galáctico. E até chegar no dito cujo próprio núcleo, meus amigos, é uma coisa infinita. Digamos, seria uma viagem muito longa da borda do núcleo galáctico, borda do núcleo da luz, até o centro dela. E aquilo ali são inundados de planetas e seres. Agora, você não vai me perguntar o que é e como são, porque nem mesmo os próprios orianos sabem, na verdade, nem os Elohim sabem. Então, vamos ter lucidez e coerência e maturidade, né? Então, este ser, digamos, o Cristo cósmico, né, que não é Jesus, não tem nada a ver, ele veio a este mundo. Sim, o mundo de Jeová. O mundo... Porque existiu uma época nestes complexos de mundo que isso iria acabar. Porque os seres dominaram tanto a região, destruíram mundos, manipularam seres, destruíram seres. Eles estavam sugando, drenando um câncer instalado na Via Láctea, que é a nossa galáxia, que começou-se a perder inúmeros mundos e regiões. Raças constituídas, criadas pela galáxia, virando zumbis cósmicos, literalmente. E aí o que acontece? Foram regiões com civilizações um pouquinho mais avançadas, outras menos, outras primitivas, como da Terra original. E a região que se tornou... Imagina você numa região tão tóxica, cheia de nuvens tóxicas, gases tóxicos, que fosse quase impossível estar ali, sobreviver ou viver ali. E foi isso que aconteceu. Isso iria acabar. E o que acontece? Jeová teria que entregar este mundo, destruir tudo, desmanchar e ir embora, junto com os filhos de Órios e tantos outros. Mas, para não deixar com que eu superiores, que já estavam em estados fragmentados, que já tinham tido um nível de conhecimento e evolução, grandes informações e conhecimentos agregados já ao seu eu superior. Eu falo nisso na consistência que desfragmentado, o eu maior, ele mandava a conexão do conhecimento para o seu eu superior, que não existia o que chamamos de véu ou barreira. E aí, olha só, Jeová, ele disse, os filhos dessa galáxia todos são muito importantes. Os filhos dessa galáxia são muito importantes. Não é essa ameaça fora da galáxia que vai destruir os filhos dessa galáxia. Independente se nós temos guerras, desacordos aqui, né, guerra entre nós, mas nós estamos tendo, digamos, discussões internas propriamente ditas da nossa galáxia. Não é
algo fora, um forasteiro galáctico que vai chegar e nos destruir. E assim fez-se o que os Elohims, eles têm ali, já disse que Jeová está em contato com o universo através de meditação. Ele é o pai da meditação. E aí, um grande ser de grande poder vem e ele vai até o núcleo galáctico. E este ser, ele é como um juiz. E ele chega a encarnar numa encarnação breve entre os mortais para sondar e ver tudo o que está acontecendo e orientar aos seres que estão nessa missão na borda. E esse ser energiza o grande planetóide cristal e ele energiza a faixa de cristalização dos mundos holográficos. E ele coloca o que chamamos de um dispositivo de segurança no que vocês conhecem como Lua. Existe um dispositivo de segurança no corpo celeste que vocês conhecem por Lua, que não pode ser destruído. E este ser habita, ele nasce entre os humanos. E aonde existiu uma mulher que teve a capacidade energética, mesmo ele estando em estado hiper mega minimizado, a sua vibração era extremamente forte. E esta mulher, que não se chama Maria, e que é uma mulher desconhecida, mas que inventaram no nosso curso bíblico, eu vou desvendar muitas coisas de mistérios, e o porquê o nome Maria, que o nome Maria, essa mulher não se chamou Maria, e nem é a Maria, mãe de Jesus, é uma outra mulher que eu vou abordar sobre ela. Mas no vídeo Cristo Cósmico eu coloquei para as pessoas terem uma base de referência. E este ser viveu uma encarnação muito breve, vindo a não desencarnar, simplesmente a entregar o corpo à dimensão e voltar ao planetóide e reenergizar todos os Dracos guerreiros, energizando Jeová, energizando todo o planetóide, digamos, a esfera, o planetóide cristal onde está Jeová, e colocando um dispositivo de segurança, porque Jeová, com uma conexão de outros mundos da galáxia, eles estão lutando pela galáxia, e este mesmo ser vai a outros inúmeros mundos que estão também na guerra e na luta, e ele coloca dispositivos de segurança para proteger estes mundos e proteger a integridade da galáxia. E simplesmente ele parte e vai embora. Este é o ser que eu chamei na época e expliquei os motivos e as razões de o Cristo cósmico. Ele energizou para que continuasse este mundo, por isso ele existe, porque teve essa ajuda. Este ser é quem, Marcelo? Não me pergunte. Este ser pode ser simplesmente até o, digamos, tutor ou responsável pelo perímetro do espaço do universo, onde estão galáxias sobre a sua autoridade e regência. Mas por que ele não resolve tudo? Ele não resolve porque simplesmente para as galáxias evoluírem, elas precisam resolver os seus próprios problemas, porque senão será um universo inútil. E aí vocês percebem o que foi a passagem deste ser pela qual veio e qual o seu trabalho e o seu propósito, que vendo os seres que aqui habitou um ser como esse, eles, de uma certa forma, com as suas sociedades secretas no passado, muito no passado, eles fizeram toda essa roupagem para vocês de Maria, né, a mãe de Jesus, José, Jesus, o carpinteiro, e ali o sacrifício, Maria virou santa, e aí blá 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 blá, blá, que faz parte do sistema de, digamos, de manipulação mental em cima das pessoas. Porque, como eu disse para vocês, 40 sociedades secretas disseram: vamos destruir esta humanidade. Como?
levando ao fanatismo, controlando-os mentalmente de todas as maneiras, para que eles nunca consigam supor ou entender o que é o universo. Controlaremos através da nossa ciência, da nossa falsa ciência, que de uma certa forma eles acreditarão que serão para o benefício deles, quando na realidade será uma coisa particular nossa para aprisioná-los. Então vocês percebem aí que o que essas sociedades que já vêm desde a época de quando a Terra caiu, tá? Elas vêm crescendo e, digamos, eles num conselho, né? Conselho, uma reunião de conselhos, e ali eles estabeleceram uma unidade para aprisionar essa humanidade, para levá-la ao fim. Mas não é você, meu amigo, minha amiga encarnado, não. São as energias dos seus eu superiores, quando não são seus próprios eu superiores que eles querem destruir. Mas nem tudo está perdido. Mas os seres galácticos, eles precisam, aqueles que estão no combate direto, resolver alguns problemas. Meus amigos, nem todos os eu superiores podem, digamos, ser resgatados. Existem eu superiores corrompidos. Existem filhos de Órion corrompidos e que não vão voltar a Órion e não vão voltar a lugar nenhum. Porque na realidade, esses nem sabem o que são, nem imaginam o que são. São pessoas extremamente hiper mega religiosas, materialistas, pessoas presunçosas, orgulhosas, vaidosas, pessoas que sua energia totalmente ela é densa e maligna no modo correto de dizer dessa dimensão. Então é onde eu digo para vocês que nem tudo, nem todos podem ser salvos, nem todos os fragmentos podem ser salvos, mas eles tentam salvar o máximo que puder. Na série Enoque que eu vou fazer, e eu evitei de falar nessa série muitas coisas porque vai estragar as outras, vocês vão ver que anjos nesse período caíram. Anjos que viam e serviam a Jeová, o verdadeiro e único Deus, foram corrompidos por essa energia, por essa unidade nefasta dos seres polvos, né, os leviatãs, que corromperam até mesmo grandes guerreiros draconianos, corromperam anjos que caíram e traíram Jeová e simplesmente amaram ao povo. Sim, filhos de Órion que, não vou falar encarnados não, filhos de Órion lá decidiram abandonar o planetoide porque foram seduzidos pela a magia nefasta dos seres polvos, os invasores galácticos. Anjos abandonaram Jeová. Muitos daqueles que no primeiro vídeo estavam louvando a Jeová e comemoraram após a destruição do grande Leviatã, o grande monstro, e estavam na terra celestial, a primeira terra, louvando e adorando a Jeová. Muitos ajudaram a fazer a terra. E muitos caíram, traíram Jeová. Com toda a consciência cósmica, eles preferiram adorar aqueles seres daquela energia nefasta dos seres polvo. Como eu disse, é um câncer, é uma doença. E muitos deram as costas a Jeová, a Órion e a Via Láctea e se juntaram a destruir a galáxia. Muitos filhos de Órion que se juntaram a querer destruir a própria Órion e a destruir o próprio Jeová.
Mas esses não estão encarnados. Eles encarnaram um dia, mas depois transmutaram-se e se tornaram seres que estão aqui em estado pleno de eu superiores, batalhando contra a galáxia, não só aqui, contra galáxias em outros mundos. E muitos mundos se converteram digamos, às doutrinas nefastas de Leviatã. Mas muitos não poderão voltar para Orion. Para voltar para Orion, você tem que estar totalmente ciente e consciente do seu estado com o universo e o cosmos, onde eu falo que tem que entrar a neutralidade existencial da 3D, a não ter religiosidade, zero, e simplesmente se conectar com o universo, com o cosmos, que é o nosso lar, para irmos embora, mas a conexão verdadeira, sincera e real com o nosso lar. Mas muitos seres estão em estado, digamos, ainda de possível recuperação. Possível recuperação. Seres legítimos, por exemplo, seres da dimensão do espelho, que eram seres que praticamente estavam hipnotizados, ludibriados pelo seu estado de primitivez. Primeiro eles foram traídos, os seres da dimensão do espelho foram traídos pelos primitivos, os reptilianos pleiadianos, que eram responsáveis por ajudá-los, que eram responsáveis por cuidar deles, protegê-los, doutriná-los, ajudarem a entender o universo, a evoluírem, a crescerem no universo. E aqueles que foi designado pelo universo, digamos assim, lá pelas Pleiades, a cuidar deles, a ajudá-los, esses foram que venderam eles. Esses, digamos, foram que, comercializou eles, traiu eles, abandonou eles todos. E como eles deviam discipliná-los e ajudá-los, são os que praticamente entregou-os às ordens nefastas. Pois bem, os planetas criaram uma unidade que não é só de Orion, uma unidade de recuperação. Essa unidade de recuperação é o que vocês conhecem por planeta Nin. O planeta Nin, assim quando Jeová, solicitou ajuda para que houvesse ali uma unidade, uma associação extraterrestre para ajudá-los, porque a galáxia teve que se automobilizar e ajudar uns aos outros, independente da raça, independente de qual ordem você vinha. O que acontece? Tiveram que unir, assim fizeram um planeta de recuperação, para que seres como, por exemplo, os seres da dimensão do espelho fossem para lá, passassem por um processo que foi aquele processo pela qual naturalmente eles estariam envolvidos, que era o processo de doutrina, disciplinação e aprendizado. Então, esse planeta daria sequência o que deveria ter acontecido com eles, deles estarem ali aprendendo e evoluindo. Outros, os maiores, que estavam em pleno estado de avanço espiritual, mas que, por causa desse evento nefasto, esse evento que, digamos, pausou ali a ordem pela qual estavam as coisas acontecendo de forma natural, o que acontece? Os maiores que estavam no estado maior de lucidez e clareza, mas que não tinham conexão com o seu eu superior, não conseguiam se conectar, vão para Nin, para
continuarem o seu processo. Nin é um mundo totalmente na qual o Cristo cósmico e até os magos, que eu não vou chamá-los de magos negros, mas os monitores, ajudaram a desenvolver. Por isso, uma das vindas das conversas, das negociações, foi isso, para criar o planeta Nin, para ser um centro de recuperação de seres galácticos, que, por exemplo, da Via Láctea, que tinham parado no processo. Alguns deus maiores se perderam, não tem mais. É como se tornaram zumbis, e esses zumbis estão encarnando aqui, porque, digamos, estão vindo no processo, porque Jeová ele irá destruir este mundo. Então esses eus maiores zumbis, eles estão encarnando. Só que é um contrato onde está sendo regido pelos arcanjos, porque precisa se manter, digamos, esses contratos, porque é uma coisa tão complexa que não pode deixar esses, digamos, eus maiores voltarem para suas civilizações, não pode deixar com que esses eus maiores voltem para seus eus superiores, e alguns não têm mais chance ou qualquer esperança, então, mas mesmo assim eles não podem ser liberados agora. Então o que acontece? Porque se eles forem liberados agora, os seres da fora da galáxia vão absorvê-los. E embora eles sejam zumbis e não tenham mais salvação, esperança, são seres da onde? São filhos da galáxia. São filhos da Via Láctea, são energias da Via Láctea, e essa energia pode alimentar os próprios seres invasores para ficarem mais fortes ainda e atacar a galáxia com mais intensidade. Então, por isso eles estão sendo segurados, estão sendo retidos aqui, para estarem aqui, pelos próprios arcanjos. E aí a unidade Nin, ela vai receber muitos seres da dimensão do espelho, na maioria, digamos, de 100%, uns 80%, aceitaram ir para Nin, se recuperar e continuar, estão sendo limpos, estão sendo tratados, trabalhados. Quantos eus maiores que não podem fazer a ligação de elo com o seu eu superior? Não pode, isso não pode acontecer, ó. Conectou. Não pode, eles estão extremamente corrompidos, mas tem esperança. Eles não podem, então eles estão sendo levados para Nin. Mas aqueles que não têm escapatória, aqueles que não possuem de forma nenhuma, entendam, aqui os humanos da terceira dimensão são bonecos, eles são nada mais do que bonecos, que nem sabem de onde vêm, o que são e o que acontecerá. Então essas pessoas, né, que são bonecos, eles têm eus maiores, e muitos não têm mais solução. Esses não vão para Nin, não vão ser tratados, disciplinados, reorganizados, reestruturados energeticamente e reintegrados dentro da galáxia. Não vão mais. A esses cabe somente a destruição eterna. E qual seria mais justo? Vamos ver se você tem uma mente aberta. Seres que são filhos dessa galáxia, origem, energia da galáxia, a pura energia da própria galáxia, que infelizmente eles precisam deixar de existir com muita dor para os seres galácticos. Você pegaria essa energia, que embora ela esteja deturpada, perdida, a consciência não se restaura mais, você simplesmente daria de bandeja, de presente para os algozes deles, para esses seres da invasão? Ou você, como ser da galáxia, diz, a energia da galáxia, ela será reintroduzida à galáxia, nem que seja por absorção dos próprios seres galácticos? Você daria de brinde assim, tome, Leviatãs. Embora eles sejam deturpados, eles não têm mais reconexão com a galáxia no modo de organização, são, digamos, loucos, não tem mais nem como ir para Nin. Tome, é de vocês. E é uma energia poderosa da galáxia, eles iriam
Só é como se fosse um anabolizante, eles ficariam mais fortes. Ou eles falam, por serem filhos da galáxia, vão voltar à galáxia e os seres de juízo e consciência e poder podem absorvê-los. E assim Jeová absorveu. E não só Jeová, nos outros mundos com estado semelhante de ataque e aprisionamento, seres galácticos da Via Láctea, que não possuem mais, digamos, porque Nin não é de Órion. Nin, ele é digamos, um planeta, uma coisa monstruosa, gigantesca, que é algo, digamos, um planeta de reabilitação dos mundos da borda. Então, devem ter outros Nins, mas eu tenho notícia, conhecimento de um único Nin, mas tem outros Nin com certeza, porque a borda é gigantesca. Então são planetas de quê? Digamos, de tratamento, de reintegração, restauração desses seres com a galáxia. Então, mas aqueles que não podem, simplesmente porque não têm, digamos, seriam loucos, não têm mais sanidade cósmica, para o seu entendimento dentro de uma linguagem tridimensional. O que eles fazem? Os seres com autoridade, como Jeová e outros, absorvam essas energias. Porque vocês são seres cientes, conscientes da galáxia. Absorvam. É antes essa energia estar nos seres galácticos, na qual todos somos uma família, do que eles serem dados para um tipo de ser que nem da galáxia é, seres invasores. Então, por isso é que você tem que, digamos, entender que certas medidas são da própria galáxia. O que é da galáxia fica na galáxia. O que pertence à galáxia pertence à galáxia e não importam os meios pela qual essa energia é reintroduzida, nem que seja para, digamos, de alimento de absorção de outros seres mais poderosos e conscientes da galáxia. Eles não vão dar isso de brinde para outros seres. Então, para vocês verem a força e a consciência de uma unidade galáctica. Agora vamos falar da Terra original. Marcelo, mas como é isso? Os humanos... Nin, eu não entendi. Nin, tudo bem. Você disse que ninguém mais vai para Nin. Nin já selou, está, digamos, lacrada, fechada. E quem foi, quem não foi, não vai mais. Então, alguma coisa muito forte está acontecendo na galáxia. Ou não precisam mais de mundos como Nin, ou tem cada mundo de recuperação tem a sua cota, e esse Nin pela qual Jeová estava enviando e outros planetas próximos estavam enviando, já, digamos, encheu, acabou-se as vagas, estão todas já ali preenchidas, digamos assim, no modo de entendimento tridimensional. E a Terra original, aqueles que não quiseram ir para Nin, como que funciona, né? Você mesmo disse que Jeová ele permitiu que as pessoas que desencarnam podem ir ficar sobre as diretrizes dos reptilianos primitivos e que os mesmos, eles ali estariam pegando esses espíritos e essas almas, Jeová não vai mais absorver, porque elas seriam cedidas aos primitivos, para os primitivos, como vão ficar com a Terra original, criarem uma raça autêntica lá deles, e ali eles seriam soberanos, governantes, governadores, deuses em cima desses humanos que aqui estão, mas estão desencarnando e estão pegos pelo sistema encarnatório. Jeová permitiu isso porque Jeová não mandou para Nin. Então, temos a informação que talvez Nin esteja já, digamos, lotada, cheia. Mas os reptilianos primitivos é igual Loki, o irmão do Thor. Loki, ele é sacana, ele é traidor, ele é mentiroso, ele não vale nada. Mas Loki, ele é um ser que Odin gosta dele, né? O Thor gosta dele, embora ele seja um traidor, desonrado ao extremo, mas ele pertence lá à família dos Asgardianos, né? É mais ou menos a mesma consciência. Os primitivos, embora traíras e sem honra nenhuma, esses reptilianos primitivos, que são os exilados das Pleiades, esses vão amargar no mundo primitivo. Não serão destruídos,
não serão arrebentados. Eles são filhos da galáxia. E a galáxia não abandona seus filhos. Então eles vão ficar com a Terra original e eles vão ali habitar, eles irão ali ter a sua raça e serão seres miseráveis na borda galáctica. Miseráveis. Quem sabe em alguma infinidade um dia eles evoluam, mas eles não serão destruídos, porque muitos foram destruídos e consumidos por esses seres. Mas eles estarão ali, tendo aquele mundo para eles, um mundo que pertence à Via Láctea, e eles estarão ali recebendo, porque eu vou dizer para vocês, este mundo está com a densidade dos final dos tempos. A humanidade que está desencarnando, vocês podem perceber, a raça humana está no estado de primitivez tão violenta, tão atraso, tão vazios, e os seus eus maiores estão tão doentes e corrompidos que não tem como restauração, e a vibração é tão péssima que nem mesmo Jeová quis absorvê-la. Ele absorveu, sob a autorização da galáxia, aqueles que, digamos, Jeová ele não vai absorver porcaria. Ele não vai beber água de esgoto. Tá bom? E esses são como a água do esgoto. Então, o que acontece? A galáxia, mesmo sendo filhos da galáxia, ela permite o que exista. Os seres da dimensão do espelho, tem muitos lá. Muitos draconianos caídos, anjos, vão para lá. Os anjos caídos vão habitar lá. Muitos filhos de Órion que renegaram a Jeová e virou em servente àqueles, vão para lá. São filhos da galáxia. Viverão em estado eterno de miséria, até que talvez um dia a luz cósmica dentro deles pulse. Mas estarão vivendo naquele zoológico cósmico, onde as pessoas que estão desencarnando, porque todo mundo que está aqui pertence à galáxia. E a galáxia permitiu com que existisse Nin. Os seres de Nin, aqueles que foram traídos, porque eles eram para ser orientados e protegidos, esses não tiveram auxílio, mas aqueles que aceitaram a ajuda da galáxia foram para Nin. Outros que não, são primitivos, eles não têm mais salvação em matéria de consciência cósmica, vão habitar aquele imenso zoológico planetoide, na borda galáctica, e quando tudo se estabelecer a sua ordem, quando essa guerra acabar e tudo estiver estabelecido, lá será, digamos, um lugar onde, quem sabe pela misericórdia eterna do cosmos, lá não se torne, não seja um dia um ambiente de estado de evolução. Então todos que estão desencarnando estão sendo direcionados para lá, para estarem sobre o que? Lá, a Terra primitiva vai ser o que a Terra é hoje. Sabe essa promiscuidade, vícios, sabe a loucura, o que é hoje até a Terra 3D que vocês conhecem hoje, já é a Terra da Terra original com os reptilianos primitivos, lá é desta forma. E enquanto lá que já está funcionando, digamos, em partes, eles ainda têm acesso aqui. Eles ainda, através dos espelhos, podem vir aqui. Lembra quando eu disse para vocês, eu fiz um vídeo explicando que os seres da dimensão do espelho tinham que libertar todos aqueles que eles tinham levado, estavam presos lá. Lembra que eu fiz um vídeo explicando para vocês? Olha, eles vão ter que libertar, eles libertaram. Lembram? Eu fiz um vídeo falando sobre isso. Pois bem, nessa mesma época é que já estava, digamos, eles sendo direcionados a Nin. Passamos por muitos loops temporais, passamos por muitas instabilidades de tempo, mas
No próximo vídeo, no vídeo onde serão as minhas considerações finais, eu abordarei mais para vocês e selarei esta série. Mas no mais, muita gratidão, muito obrigado por tudo, que o universo e o cosmos abençoe a todos vocês. E o próximo vídeo são as considerações finais, que deverá ser um vídeo até longo, e aí nossa série se enterra, digamos, não enterra, né? Será entregue e nós dedicaremos ela, né, em respeito ao universo, está selado. Muita gratidão, muita paz e muita luz. Hoje, né, Fabiana, recebemos muitos ataques espirituais e energéticos para fazê-la, mas nós conseguimos completar esse 7º vídeo. Muita paz e luz e fiquem todos em paz. Espero que vocês entendam. Depois vocês terão que assistir essa série, analisar. Vocês vão ter o tempo para vocês fazerem as análises e buscas de vocês. Mas, no mais, muito obrigado e fiquem todos em paz. Tchau, tchau, meus amigos. Gratidão.